Como diria Gandhi, tu deves ser a mudança que você quer ver no mundo. Sua visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lulucho Convertido, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turguniev. Há, no meio libertário, aqueles que ficam arrasados por questões políticas. Muitos se desesperam na perspectiva de vitória deste ou daquele político. Obviamente, não cabe a ninguém julgar como deve proceder cada um na sua própria vida privada. Os libertários devem respeitar o caminho escolhido por cada indivíduo. Existem aqueles que votam pela esperança de que o Estado cresça menos e aqueles que, por princípio, se recusam a participar desse circo. Entretanto, existem aqueles que tratam a realidade como dada e, com base nisso, decidem um plano de ação. Mises afirmou que somente ideias podem iluminar a escuridão, mas de nada vale a teoria sem a prática, os cálculos sem a aplicação, a fé sem as obras. Porém, o que pode um homem comum realizar diante da realidade que nos é imposta? O Leviatã representa o Estado moderno por um motivo. Ele é um monstro, invencível, que devorará todos em seu caminho e cujos tentáculos abraçarão o mundo. Se há forma de vencê-lo, certamente é pela sagacidade, nunca pelo confronto direto. Quem quer ser livre deve criar mecanismos que o permitam ser livre. Toda liberdade tem que ser alcançada, nunca será dada. Com a mesma facilidade que alguém passa uma lei, pode-se revogá-la. Nosso histórico de constituições ensina que a nossa Carta Magna é uma casca vazia, cujo propósito é mascarar a ilegitimidade daqueles que nos governam. E são esses os governantes e membros do alto escalão cujas vidas e carreiras foram construídas a partir da meta estatista. Todos desejam ter mais poder sobre o indivíduo livre e sobre sua propriedade, e não mudarão de ideia tão cedo. O futuro no qual a propriedade é a regra, em que aquilo que é meu, por pouco que seja, me pertence inteiramente, não está dado. Como Hayek descreve em O Uso do Conhecimento na Sociedade, um grupo de indivíduos não consegue deter todo o conhecimento necessário para fazer uma sociedade funcionar. Tampouco é capaz de entender com qualquer grau de precisão para onde a sociedade está indo. É responsabilidade do indivíduo fazer o que está em seu alcance para realizar esse futuro mais belo e livre que deseja para si e para os próximos. Felizmente, já existem mecanismos para tal. O agorismo já pode ser vivido quase que plenamente. É bastante provável que você, espectador, já tenha baixado uma série ou outra via torrent. Se não, provavelmente já transmitiu alguns satoshis na rede Bitcoin, ou tenha lido um mangá escaneado, ou mesmo baixado um livro qualquer. Talvez você não tenha se atentado para a quantidade de trabalho voluntário que foi necessário para que cada um desses sistemas funcionasse. Para ler uma história em quadrinhos, alguém primeiro teve que escanear o original. Outro indivíduo precisou limpar os diálogos, traduzir o texto, editar as páginas, revisar o conteúdo e só então distribuir online. Só essa última etapa, por si só, demanda uma nova cadeia de trabalhos complexos, e nenhum exemplo demonstra melhor isso do que a própria rede Bitcoin, com seu código aberto e auditado por milhares de pessoas, com outras centenas de milhares rodando seus nodes, e mais outras tantas centenas projetando camadas auxiliares como a Lightning Network. Grande parte desse trabalho é efetuado por voluntários com os mais variados objetivos. Podemos expandir esse tipo de ecossistema para áreas cada vez mais nichadas, cada vez mais específicas, que podem ou não ser via web. Desenhos de armas 3D, mercado de produtos não permitidos, artigos acadêmicos e legendas, por exemplo. É evidente que existem aqueles que buscam monetizar esses trabalhos, que é belo e moral. Mas tais sistemas simplesmente não funcionam sem alguma dose de trabalho voluntário. Essas iniciativas não vão salvar o mundo do totalitarismo, mas são um passo que é preciso ser dado. O Estado morre gradualmente sempre que alguém pratica a contra-economia, independente da motivação. Quando o indivíduo tem suas demandas atendidas por meios alternativos ao do sistema, percebe que o Estado serve apenas como um empecilho para suas atividades. Se não conseguirmos vencer pela ideologia, o agorismo pode vencer pela conveniência. Basta que onde o Estado construa um muro, a liberdade construa uma escada. Ou, o que é igualmente importante, faça a devida manutenção,
garantindo que a escada esteja em bom estado e funcional. O caminho para o mundo livre é pavimentado pelo efeito de rede desses sistemas. Quando, na outra ponta de uma transação, houver um comunista convicto usando sistemas descentralizados pelo incentivo econômico, ficará claro que a conveniência vence a ideologia. A questão é que a liberdade precisa ser, pelo menos, em alguma medida, compartilhada. É pouco eficiente ser livre se aqueles com quem interagimos não o são. A liberdade dos outros aumenta a sua própria capacidade de exercer liberdade. É um ciclo virtuoso. Ocasionalmente, as discussões teóricas fazem com que a liberdade seja tratada como uma abstração, mas isso só nos afasta da praticidade, como os comunistas diriam da materialidade. Quero ser livre para quê? Quero ser livre de quem? As respostas guiarão o caminho a se seguir, podendo ser tão simples quanto mudar de cidade, até tão complexo quanto ter várias nacionalidades e algumas offshore. A questão é que, sem o norte, reclama-se da liberdade no vácuo, sem perspectiva de qual caminho tomar. Algumas práticas simples que maximizam a liberdade de todos são rodar nodes Bitcoin, não ter carteira assinada, não pedir nota fiscal e manter arquivos que julga importantes com você, nunca em provedores externos, nunca em exchanges. Pode parecer um trabalho ingrato, mas lembre-se do efeito de rede, que foi necessário para que tudo isso funcionasse. Há tutoriais acessíveis para as práticas mais complexas, e muitas pessoas estão aptas a te ajudar, basta encontrá-las. As ferramentas para fugir do controle governamental são cada vez mais acessíveis ao afegão médio. Se deseja se aprofundar em outras coisas do gênero, sugiro ler os artigos sobre DuckDNS, Let's Encrypt, Nostr, Nextcloud e WordPress. Para os que acreditam que a sociedade de leis privadas pode existir sem trabalho, estão muito enganados. Ainda que elas emerja amanhã, a vigília contra os que atentam contra ela será eterna. Para aqueles que desejam prová-la, cito uma frase de Ayn Rand. O mundo que você deseja pode ser ganho. Ele existe. Ele é real. Ele é possível. Ele é seu. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!